Durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2024 em Paris, em 27 de julho, um dos eventos mais estranhos e até blasfemos ocorreu. Muitos cristãos, inclusive eu, ficaram ofendidos com a zombaria flagrante da fé cristã. Essa cerimônia, que deveria ter sido uma celebração da unidade internacional e do espírito esportivo, em vez disso, tornou-se uma plataforma para desrespeitar o cristianismo. Isso me faz pensar no que se passa na mente dos organizadores, de todos os temas que eles poderiam escolher para uma cerimônia de abertura. Por que o cristianismo-alvo? Este vídeo será um pouco diferente do conteúdo usual neste canal. Analisaremos alguns artigos de notícias e postagens de mídia social para discutir o que aconteceu e por que causou tanto alvoroço entre a comunidade cristã. No centro da controvérsia está uma representação de drag queen da Última Ceia. A cerimônia incluiu um segmento altamente controverso, com drag queens recriando a pintura icônica de Leonardo da Vinci, A Última Ceia. Esta cena, que tem um significado profundo para os cristãos de todas as denominações, pois retrata a refeição de Jesus com seus discípulos antes de sua crucificação. Foi usada de uma maneira que muitos consideraram desrespeitosa e ofensiva para os cristãos. A Última Ceia ocorreu poucos momentos antes dos eventos mais importantes. Na história cristã, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Esses eventos são a pedra angular da nossa fé, pois sem o sacrifício de Jesus não haveria salvação. A Última Ceia é profundamente terna e significativa, porque durante essas horas finais, Jesus, nosso Salvador, cujo nome significa Deus é a salvação, ou o Senhor salva, compartilhou uma refeição íntima com seus discípulos. Esses momentos antes de sua prisão são cheios de ternura e propósito, lembrando-nos de que Jesus enfrentou voluntariamente o sofrimento e a morte para nos oferecer a vida eterna. Ele voluntariamente entregou sua vida e os eventos da Última Ceia nos mostram isso. Suas ações e palavras durante a Última Ceia servem como um lembrete pungente de seu papel como nosso Salvador e os cumprimentos incríveis que ele percorreu para cumprir o plano de Deus para nossa redenção. Testemunhar um evento tão sagrado sendo ridicularizado aqui na França é profundamente doloroso. O que consideramos tão próximo e querido em nossos corações foi tratado com desrespeito flagrante. Testemunhamos mais de uma dúzia de artistas drag posando em um quadro contra o rio Sande, imitando a imagem de Jesus e seus 12 apóstolos. Para piorar as coisas, uma mulher vestida com um vestido azul, com um grande halo prateado no centro, zombando ainda mais da representação de Nosso Senhor. Essa representação tocou o nervo de muitos cristãos que sentiram que ela banalizou o sacrifício de Jesus e a gravidade desse evento sagrado para a nossa fé. Até mesmo figuras proeminentes como Elon Musk criticaram essa exibição, chamando-a de extremamente desrespeitosa aos cristãos. A reação de várias celebridades ressalta a desaprovação generalizada desse ato. Não é sempre que vemos uma resposta tão unificada de pessoas de origens diversas, o que apenas destaca a gravidade das ofensas tomada pela comunidade cristã. Outro segmento perturbador apresentou um homem pintado da cabeça aos pés em azul, adornado com flores e frutas e usando uma barba peculiar, de acordo com os organizadores. Esta foi uma interpretação do deus grego Dionísio. No entanto, parecia uma zombaria da refeição sagrada, diminuindo seu significado e aumentando ainda mais o desrespeito. Esta representação parecia fora do comum e desnecessária, especialmente no contexto de um evento que deveria promover a unidade e o respeito entre nações e culturas. Passando a cerimônia, incluiu uma homenagem bizarra a Maria Antonieta, a última rainha da França antes da Revolução Francesa.
artistas vestidos como martinetes sem cabeça, carregando suas próprias cabeças, enquanto cantavam uma música revolucionária para heavy metal. Esta exibição grotesca foi desconcertante e profundamente perturbadora. Para muitos espectadores, parecia celebrar a violência e o caos, em vez do espírito de atletismo e amizade internacional que as Olimpíadas deveriam incorporar. Por último, houve um retrato que muitos acreditam que representava o quarto cavaleiro do Apocalipse. Para aqueles que podem não saber, o quarto homem, conforme descrito no livro do Apocalipse, simboliza a morte e traz destruição generalizada. Este personagem foi retratada por uma amazona com armadura, cavalgando um cavalo de metal brilhante sobre as águas, aumentando o tom já sombrio e ameaçador da cerimônia. Apocalipse 6:8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o nome que estava sentado nele era Morte, e o inferno o seguiu, e foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar com espada e com fome, e com a morte, e com as feras da terra. As imagens usadas aqui não eram apenas perturbadoras, mas também inapropriadas para um evento que pretendia inspirar esperança e unidade. Agora que os informei sobre os eventos que ocorreram, está claro que esta cerimônia foi profundamente perturbadora. Pegar um evento totalmente alheio a Jesus Cristo e usá-lo para zombar do cristianismo em um cenário global é chocante. Na memória recente, não consigo me lembrar de uma zombaria maior ou mais premeditada do que esta de todos os temas e focos possíveis. Os organizadores escolheram isso. Vivemos em um mundo onde as pessoas não temem mais a Deus, onde zombar do Senhor Jesus Cristo está se tornando cada vez mais comum. Irmãos e irmãs, não levem de ânimo leve o que vocês testemunharam durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Esta é uma séria afronta à nossa fé e um sinal dos tempos em que vivemos. Estamos no fim dos dias e Jesus virá em breve assistir à cerimônia. Me lembrou de o versículo: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e largo é o caminho que leva à destruição, e muitos entram por ela, mas pequena é a porta e estreito o caminho que leva à vida, e poucos a encontram. Assistir a este evento me fez perceber que essas pessoas estão viajando na estrada larga que Jesus falou, mas parecem completamente inconscientes do caminho em que estão, no caminho estreito. Mateus 713:14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e largo é o caminho que leva à destruição. E muitos há que entram por lá, porque reta é a porta, e estreito é o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Esta passagem nos ensina que existem dois caminhos na vida: o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo é fácil de encontrar, e muitas pessoas entram por ele. É o caminho do mundo e leva à destruição. É um caminho que permite que você carregue seus pecados, viva na carne, viva na luxúria e no orgulho da vida. O caminho estreito, por outro lado, é mais difícil de encontrar, e poucas pessoas entram por ele. É o caminho de Deus e leva à vida. O caminho estreito requer algo de nós. Requer que deixemos nossa bagagem para trás. Esta bagagem é nosso pecado, nosso orgulho, nossa luxúria, nossa inveja e mais. Não podemos levar nossa bagagem conosco no caminho estreito. Devemos deixá-la para trás. Se quisermos entrar pela porta estreita, deixar nossa bagagem para trás, devemos chegar à porta estreita com uma atitude de arrependimento. Arrependimento significa que reconhecemos nosso pecado e nos afastamos dele. Devemos confessar nosso pecado a Deus e pedir seu perdão. Somente então podemos deixar nossa bagagem para trás e entrar pela porta estreita. Devemos também chegar à porta estreita com um espírito de quebrantamento. Quebrantamento significa que reconhecemos nossa necessidade de Deus. Percebemos que não podemos sobreviver à vida sozinhos. Nós próprios precisamos da ajuda de Deus e precisamos da sua graça.
Somente quando estamos quebrantados podemos verdadeiramente entrar pela porta estreita. Ao perigo de nos compararmos com outros que se dizem cristãos. É fácil cair na armadilha de nos compararmos com outros que se rotulam como cristãos. No entanto, isso é perigoso e contraproducente, pois vivemos em uma geração de um evangelho diluído, um cristianismo diluído que permite que as pessoas vivam em seus pecados. Um evangelho diluído que não requer arrependimento nenhum, quebrantamento, nenhuma justiça e nenhuma santidade. Pare de se comparar com outros que se dizem cristãos, pois vivemos em uma geração de evangelho diluído. Um cristianismo diluído onde as pessoas estão vivendo vidas que são contrárias à palavra de Deus. Onde os cristãos, entre aspas, interpretam e distorcem as Escrituras para atender aos seus próprios desejos pecaminosos. Pare de se comparar com outros cristãos. Compare-se com a palavra de Deus. Examine-se. 2 Coríntios 13:5. Examinem-se a si mesmos se estão na fé. Provem a si mesmos. Não sabem que Jesus Cristo está em vocês, a menos que sejam reprovados nesta passagem. Paulo desafia os cristãos de Corinto a se examinarem e considerarem se são ou não verdadeiramente seguidores de Cristo. Ele diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Testem a si mesmos. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês. A menos que, é claro, vocês falhem no teste. Esta é uma pergunta séria, que todos nós devemos nos perguntar: eu sou realmente um cristão? Eu sou realmente um cristão? É fácil presumir que somos cristãos, simplesmente porque crescemos em um lar cristão, frequentamos a igreja regularmente ou temos uma cabeça cheia de conhecimento da Bíblia. No entanto, Paulo nos lembra que ser um cristão é mais do que apenas seguir os movimentos, é ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, confessando nossos pecados e entregando nossas vidas a Ele. É sobre viajar pelo caminho estreito. Mas como sabemos se somos verdadeiramente salvos? Paulo nos diz para testar a nós mesmos. Isso significa que precisamos examinar nossos corações e nossas ações para ver se eles estão alinhados com Deus. Estamos dispostos a viver uma vida que agrade a Deus. Estamos buscando servi-lo de todo o coração. Estamos crescendo em nossa fé e em nosso amor pelos outros. Nosso Senhor nos disse que há dois caminhos. O portão largo é uma entrada que todos veem, e é um caminho que a maioria das pessoas escolhe. É fácil, confortável e bem percorrido. É um caminho onde você tem muita companhia. É um caminho onde você será amado pelo mundo, aceito e adorado pelo mundo. É um caminho de prazeres ilícitos que não duram. No entanto, é também um caminho que não requer arrependimento, abnegação, sacrifício ou sofrimento, da maneira que o outro caminho faz. É um caminho que rejeita a Cristo. Jesus avisa que este caminho leva à destruição eterna, um julgamento que é real e inevitável. É um pensamento preocupante que este mesmo caminho é o caminho que a maioria das pessoas está viajando, e é aquele que leva à destruição. E a maioria das pessoas está completamente alheia ao destino desta estrada larga. Deixe-me contar uma das maiores mentiras de Satanás, que ele conseguiu seduzir a sociedade a acreditar. Não apenas ele seduziu a sociedade a acreditar nisso, mas ele também seduziu algumas igrejas a acreditarem nisso. E a mentira é simplesmente esta: a maioria das pessoas são boas pessoas, e as pessoas boas vão para o céu. E isso é uma mentira, porque o requisito para entrar no céu não é ser uma boa pessoa, de acordo com os padrões sociais. O requisito para entrar no céu é viajar pelo caminho estreito. A porta estreita, por outro lado, é o próprio Cristo. É somente por meio de Cristo e sua obra na cruz que podemos ser perdoados e bem-vindos no caminho em direção à vida. Este caminho é difícil,
exigindo arrependimento, abnegação, sacrifício e sofrimento. É um caminho menos percorrido, pois poucos escolherão se arrepender humildemente e se submeter, seguindo a Cristo. O caminho estreito é uma pessoa. A pessoa é nosso Senhor. Jesus Cristo. A salvação não é encontrada em seguir um conjunto de regras ou realizar boas ações, mas em uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Em João 146, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não disse: Eu sou um dos caminhos ou eu sou uma das verdades. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o único caminho para a vida eterna. Ele é a porta estreita que leva ao caminho da retidão. Quando nós